Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais o acompanhamento mensal, falar sobre o Canip 11, fundo Kinea Índice de Preços, é aquele fundo majoritariamente, na verdade 100% IPCA, né? A parte Selic que ele tem, CDI mais a parte de caixa, mais um mês acompanhando o relatório de maio. Mas aqui pessoal, um ponto importante, tirando de lado que é um fundo para investidor qualificado, mas aqui nessas horas a gente vê a importância de você proteger o patrimônio e ter acesso a esse tipo de informação, de proteger o seu patrimônio contra a inflação. Claro que sempre tem alguém que vai falar que a inflação medida pelo IPCA de fato não é a nossa inflação. Isso é verdade, não é a inflação sua inflação, mas precisa ter uma métrica e todos os preços de contratos e etc. são reajustados por esse índice. Então ele serve para alguma coisa. Por mais que não seja de fato a inflação sua do dia a dia, mas é alguma coisa, né? Uma inflação que a gente tem que considerar, um índice que a gente tem que considerar. E você investir em ativos que tenham essa proteção, acaba inevitavelmente protegendo o seu patrimônio, porque você, de fato, você está recebendo esse indexador, essa inflação no seu rendimento. Se você coloca ele de volta para sua carteira, você acaba protegendo os seus investimentos disso. E o mais importante é o seguinte, pessoal, por que eu tô falando isso? Porque eu vi muitas pessoas falando, vão ser bons rendimentos dos fundos atrelados à inflação, que a gente tá vendo em fevereiro, março, abril, maio, agora saiu a inflação 0,58. Algumas gestoras já estão colocando a inflação de 2026 bem acima da meta, né, por em torno de 5,3, se eu não me engano, o que é muito alto. Mas isso, obviamente, ajuda os fundos que têm são atrelados à inflação, como eles entregam isso, esse rendimento baseado numa parte na correção monetária, aumenta os rendimentos. E as pessoas ficam felizes com isso, mas na verdade não é para ficar feliz. Porque eu, sinceramente, eu prefiro a inflação baixa, receber menos rendimento, mas o meu dinheiro ter um poder de compra mantido do que perder, porque a inflação nada mais é do que a perda do poder de compra. Então, quanto maior a inflação, maior é a perda de compra do seu dinheiro, do nosso dinheiro. Só que a grande diferença, pessoal, é que a gente, por investir, a gente acaba se protegendo quanto a isso. E aí que entra, pessoal, o grande malefício da inflação, porque ele afeta a camada mais pobre da população e a camada que não tem acesso. Por mais que a gente veja algumas narrativas sobre a questão de inflação que são os ricos, né? Aquela toda. Mas quem se ferra no final do dia são os pobres. Por quê? Primeiro, você não tem, eles não se protegem, porque, obviamente, primeiro que não sobra dinheiro, né, para poder investir. Mas aquilo que sobra, ou eles gastam com eles, porque a nossa natureza é muito consumista. Não tem esse conhecimento para proteger o seu patrimônio. Então, pessoal, por isso que eu sempre gosto de falar aqui. É você que tem um certo conhecimento, você que investe, é seu dever passar esse conhecimento. Obviamente que a gente não vai querer ficar ensinando quem não quer aprender, né? Quem não quer. Mas, se possível, quem tiver interesse, ensinem, pessoal. Ensinem de forma gratuita, tá? Passem conhecimento, assim como eu faço para vocês aqui. Eu acho que é dever de cada um de vocês passar esse tipo de conhecimento, porque assim, a gente está vendo a inflação aí corroendo. Você tem que entender, pessoal, acho que uma maneira mais simples de entender se você tem R$ 1.000 em janeiro, você vai ter esses R$ 1.000 no final do ano vão valer 995. Não, 995 reais. Você está perdendo dinheiro, perdendo o poder de compra, infelizmente. Então, é seu dever ensinar as pessoas, pessoal. É obviamente ensinar aqueles que querem também, né? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o Canip 11, que obviamente veio com um rendimento maior e a tendência é que ele venha, inclusive, no próximo mês. Então, bora lá, relatório de maio. Deixe curtir, comentar e compartilhar. Então vamos lá, pessoal, relatório de maio aí. O fundo 97,7 alocado em IPCA. Cota patrimonial 93,42, mercado 93,02, ou seja, um pouquinho de deságio. A tendência, pessoal, é que o fundo se mantenha isso, até porque ele vem pagando um bom rendimento, né? Anunciou aí pagamento aí agora em junho de 1,25. Fundo aí majoritariamente IPCA. A gente vê aqui que ele dá algumas brechas, né? Principalmente quando o rendimento cai e essas brechas acontecem. E não acontece tanto quanto acontecia no passado, tá? Embora seja um fundo para investidor qualificado, mas às vezes as pessoas ainda continuam se guiando pelo rendimento pontual daquele mês. A gente vê aqui o fundo distribuindo aí, gerando 1,30, pagando 1,25, bem mais do que o mês passado. A gente vê que ele vem numa crescente diferente de fevereiro, que pegou aquela deflação lá de janeiro, com pagamento
pagamento de 1,65, ele está pagando praticamente o dobro, e aqui é importante, pessoal, para vocês verem o efeito de uma apuração de regime de competência. A inflação do mês imediatamente anterior já está entrando no resultado, né? Então aqui o fundo, ele e a gente vê que ele, às vezes, eles distribuem um pouco mais, mas não tem muita regra. Isso, os fundos da Quiné, esses fundos de papel, não tem muita regra na distribuição. Então o fundo distribui 1,25, uma reserva aí de 0,9, usando a inflação de março e a de abril. Provavelmente vai cair um pouquinho, porque a inflação de março sai e entra de maio 0,58, vai cair 0,3 aqui, é considerável, mas ainda assim eu chutaria aqui um pouquinho nessa linha aqui, um pouquinho abaixo de 100 milhões aqui, 199. Então, se eu não duvidaria que o fundo pagasse 1,10 o mês que vem, tá? E é isso, pessoal. Foi mais mais um que tinha, não tinha muito, o fundo não se movimentou esse mês. Só precisei fazer esse preâmbulo no início aí, porque o Canip é um excelente exemplo, né? Que ele é majoritariamente IPCA, então ele te entrega na tua mão o rendimento ou correção monetária. E aí, obviamente, se você não tiver na fase de fruição ainda, naquela fase de uso, você tem que reinvestir, porque senão você está perdendo o poder de compra do seu dinheiro. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.